seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais AtoCast, mais um AtoCast, o nosso canal de entretenimento, diversão, política, saúde. Olha, tem tudo de bom aqui para você seguir pelo YouTube. E hoje a gente está com um convidado muito especial, aliás, articuladíssimo. Tô aqui impressionada pelo que eu já acompanhei pelos bastidores. E vamos ter uma conversa agora com ele, que é o vereador Juliano Botelho. Olá, vereador, muito obrigada por participar do nosso podcast aqui nessa noite e quero agradecer muito pelo convite, por você ter aceitado o nosso convite, viu? Olá, Mari. Eu quem agradeço, tô aqui emocionado. A Mari me pegou de surpresa, quero mandar um abraço especial, porque para um cara que eu acabei de conhecer, o Cláudio, que ele é o grande propositor desse podcast, esse AtoCast, muito lindo, Cláudio. Um abraço para você. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu quero te agradecer, Mari, pelo convite, né? Eu estava ali, me pegou de surpresa, Cláudio. E me abordou. E aí, vereador, vamos lá participar de um bate-papo? Então, muito obrigado. Mas é muito legal, né? A gente poder ter esse bate-papo franco, uma conversa sincera, com uma pessoa que tem a sua posição dentro da Câmara Municipal e tem a sua bancada, tem o seu eleitorado. E aqui a gente conhece pouco, porque afinal de contas você está no segundo mandato ainda. O seu partido é o PSB, sim, que é o partido do Chico Bezerra aqui em Mogi das Cruzes. Sim, isso mesmo. E eu queria começar falando, já que a gente está aqui já quase íntimo, eu quero começar falando que só teve uma vitória muito importante na semana passada, que foi... a Justiça Eleitoral decidiu dar ganho de causa para o seu partido e consequentemente, para você, contra uma ação do FIO, né, que era do Partido Solidariedade, que estava alegando aí que haveria um laranja nas eleições. No fim, acabou tudo bem para você, seu mandato continua intacto. Como é que você recebeu essa notícia, vereador? Para mim foi... A Mari estava lá na Câmara, né, Mari? Tava. Foi emocionante, foi na última quarta-feira, a gente estava na sessão. E foi os meninos lá que trabalham no colégio, no cartório eleitoral da 7ª Vara. Quero mandar um abraço pro Marcão, pra Simone. Deixou lá no jurídico da casa e o Zé me chamou e entregou lá a decisão do doutor Gustavo Câmara, que dá como improcedente a denúncia, né, do candidato do Solidariedade. A denúncia chegou para mim, juntamente com o PSB, que a gente tinha, então, uma candidata... Laranja. Como se fosse uma candidata laranja mesmo, né? Tem um nome técnico lá, não vou lembrar agora. Não vou nem mentir para você, no meu processo lá da decisão, só li a última frase. Todo mundo sabe. Mas eu queria explicar melhor para quem não acompanhou. Eu gostaria que o senhor desse uma recapitulada. Na verdade, o partido estava alegando que, a oposição, nesse caso, estava alegando que o partido não havia cumprido com os 30% que são obrigatórios com relação às mulheres dentro de um partido, que existe essa obrigatoriedade para que a mulher tenha uma representatividade política maior. Muito bacana. Isso já é há algum tempo que acontece. Legal. E o que o FIO alegou? Que ele estava na suplência lá esperando para subir, né? É isso, né? Mas se você ler depois o processo, tem ali um parágrafo que o próprio juiz, ele meio que dá para entender aonde que ele chegou nesse resultado que seria ele, né? Foi uma conta que ele fez lá que é meio doida, é isso? Não sei te explicar, mas ali dá a entender que é dessa forma que o juiz ali entendeu. Mas foi sim uma denúncia que tinha uma candidata, porque ela teve 2 votos. Parece que não tinha feito efetivamente uma campanha, né? Isso, mas hoje é muito delicado, né? Sabe, Mari? É muito delicado. Infelizmente, não somos nós, né, que decidimos isso. Você vai me entender. Se realmente o país quer essa corporação das mulheres na Câmara, eu acho que tinha que mudar isso. Então faz o seguinte, a partir de agora, todas as câmaras legislativas têm que ter 30% de cadeira feminina. Porque o partido... acabou. Porque assim, no automático, a gente vai ter as 7 mulheres na Câmara. Cada partido vai se organizar e vai ter esse número X de mulheres. Sim, os partidos vão mergulhar de cabeça, procurar as mulheres ajudarem de fato, sabe? Porque aí vai ter uma competição dentro da Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados. Agora você coloca essa responsabilidade para o partido. O meu partido, o PSB, ele é um partido, graças a Deus, a gente tem trabalhado para que ele fique enorme. Agradecer até o Chico, agradecer o próprio Caio, né? Eu mandar um abraço pro Chico, que eu adoro ele. O Chico é nota 10, o Chico. Então, assim, é muito difícil hoje você montar uma chapa.
porque o partido, querendo ou não, um partido pequeno não tem muito recurso. Aí você tem um outro partido na cidade que tem muito recurso, o seu não tem. Às vezes a candidata ela fica meio que esperando um recurso. Eu entendo também as mulheres, né? Porque é difícil, cara. Quando você não tem uma estrutura para colocar pessoas na rua, montar equipe. Então a pessoa começa a todo vapor numa campanha e depois ela vai perdendo fôlego. Porque ela vê lá a Mari arrebentando. E eu? Eu só tenho esse material, mas eu preciso levar meu filho na escola, preciso trabalhar. Quem vai entregar meu material? Exatamente. Você está entendendo? Mas ali o juiz... Eu quero parabenizar o doutor Gustavo, que ele foi muito... Ele entendeu o processo. A candidata ela recebeu todos os materiais. Não é todos os partidos que têm recurso para manter. Toma aqui dinheiro, vamos ir para a rua. Aí a candidata de não fazer a campanha, é difícil a gente acompanhar também. A gente não sabe se está fazendo campanha ou não. Simplesmente a minha campanha abraçou ela e falou, bom, vai lá pra rua. Nesse segundo mandato, eu fui muito pra rua, mas na minha primeira candidatura em 2020... Também foi difícil, né? Foi difícil. Eu fiquei na rede social. Então você não sabe se o candidato está fazendo campanha ou não. E essa candidata, ela já é filiada no PSB desde 2011. Bastante tempo. Eu sou filiado em 2019. Se eu não falho a memória, foi 2019. A eleição foi para 2020. Então... Ela tá e ela já tinha sido candidata. Bastante tempo. Você lança 24 candidatos hoje em Mogi, né? Que é assim que é calculado. É o número de cadeiras que tem na Câmara de Vereadores. Sendo 7 mulheres. Então, quando você monta uma chapa, o Cláudio também, ele é eficaz, é um articulador, coordenador político, ele vai entender. Quando você lança de 24 sendo 7 mulheres, não dá tempo de você testar. Colocar pessoas que nunca foram candidatas, porque você precisa fazer o coeficiente do partido. E a candidata Thalita, ela já tinha sido candidata no passado. Vamos dizer assim que ela já sabia como é que funcionava. Sim, ela já tinha sido candidata. Então não tinha como a gente colocar, porque eu filiei muitas pessoas no PSB, agora estando no PSB, eu filiei. Se eu chegar pra você e falar, pô, Ju, eu quero entrar pro PSB, você vai falar não? Não é que eu vou... Vai falar, pô, vamos lá. Só que aí eu preciso lançar 7 mulheres. Aí eu tenho lá 7 vagas. Pô, a Mari nunca foi testada na urna. E eu sei que uma candidata já teve 160 votos, infelizmente eu vou ter que dar a vaga para ela. Entendeu, Mari? Entendi. Então, no começo, foi priorizado pessoas que... O raciocínio é esse, tá certo. Porque a gente precisava fazer o coeficiente. Com uma pessoa que já tem experiência, óbvio que ela vai ter preferência para uma que não tem. Isso, você começa a somar os votos. Pô, a Mari teve 300 votos. Agora, no mínimo, ela vai ter 500. Então, você soma tudo aquilo ali para conseguir chegar ao coeficiente, que era na margem aí de 8.500 a 9.000 votos, para fazer uma cadeira de vereador. Você está entendendo? Então, foi desse jeito que o PSB sentou e articulou. Agora, não dava para a gente acompanhar. A Mari está fazendo campanha, porque a campanha agora é 45 dias. Nossa. Se você não se preocupar com a sua campanha... então é muito difícil. Cada um se preocupa com a sua e vamos embora, né? Então, eu quero agradecer também aos meus advogados, o doutor... Caio Vano, a doutora Jane, o Marcelo, foi essencial, me ajudaram ali. Foi muita noite sem dormir, Mari, não vou mentir pra você. Você deve ter ficado bem preocupado, né? E você viu aí que... Que havia mesmo esse risco, né? De perder o mandato. Pô, é muito chato, né? Porque eu não tinha culpa de nada. Eu não montei partido, quem ia ser penalizado seria eu. E o partido também, não? O partido ia perder a cadeira, né? E a cadeira, quem estava sentado era eu, né? Então... automaticamente o maior penalizado seria eu. Mas assim, eu fui muito bem amparado também através do nosso deputado estadual, que é o Caio França. Conversei com o Márcio França. E eu fiquei um pouco chateado com o Fio, não vou mentir, porque eu sou amigo do Fio. O Fio é seu amigo? Conta essa história pra gente. Assim, eu tenho um carinho muito imenso pelo Fio, não vou mentir. Conheço o Fio há bastante tempo, dos campos de futebol, dos barzinhos. Mas assim... você receber uma notificação. E na hora que você vê quem entrou com aquela notificação foi uma pessoa que você tem um carinho, você fica chateado, né, cara? Vereadora, é que nem quando a gente divorcia. Olha, gente, marido, aquelas coisas, é seu amor da sua vida, pai de seus filhos, de repente vira um demônio. Não sei, a vida é assim mesmo. Né? As pessoas nos surpreendem. Às vezes pro pior, na verdade. Pro pior. Mas eu fiquei chateado por causa disso. Mas ele falou que era uma decisão do partido dele... Falou não, eu vi algumas matérias que falavam que era decisão... Alegava isso. Que era o partido dele e tal, mas... Não chegou a conversar com ele depois da decisão? Não conversei. Mas assim, falavam que no futebol, eu fui jogador de futebol, tinha muita trairagem no futebol, mas eu vejo que na política... Como na vida, né? Futebol é muito não amador. Fica atrás, né? Não fica atrás, né? Mas eu não consigo ser assim, não. Eu não consigo... Eu almejo assim, Mari, se você tá aqui e meu sonho é estar do seu lado. Não na tua cadeira. Eu acho que o que é seu, o que é meu, é meu. Então,
se alguém que vai acompanhar esse bate-papo, se você almeja amanhã ou depois se tornar vereador, que sonhe em estar sentado do nosso lado lá, não estando no nosso lugar. Eu acho que 45 dias de campanha é o momento de você falar bem do seu trabalho, apresentar o que você tem de melhor. Você não pode querer derrubar o outro. né? 45 dias falando mal da Mari. Poxa, Você pode fora da gastar esse realidade. tempo falando bem de você, né? Eu assim... Mas isso é uma questão de caráter, Caráter, né? E como é que foi a sua criação, vereador? Conta um pouquinho da sua história para a gente entender até onde você chegou como jogador e como é que virou político. Mari, a minha história, todos já sabem. Eu sou de uma cidade... Ela está mais próxima do estado do Rio do que de Minas, mas é uma cidade mineira, chama Santana do Deserto. Ela está, vamos que dizer... O centro da cidade está a 11 minutos da cidade de Levi Gasparian, que é a cidade do Roberto Jefferson, que já é estado do Rio de Janeiro. E ela está a 40 km da primeira cidade de Minas também, maior que a referência, que é Juiz de Fora. Então ela está mais perto do Rio do que de Minas. Do que de Minas Gerais. Mas é uma cidade que eu tenho um apreço enorme, amo a minha cidade natal, que é Santana do Deserto. A gente chega aqui em Mogi, minha mãe e minha irmã... Ficou quanto tempo lá? Cresceu lá? Não, eu vim para cá com 8 anos de idade. Com 8 anos? Em 95. Isso, com 8 anos de idade. Então a gente chega aqui em 95, eu tenho uma carreira de futebol, no meu olhar, eu que tenho que avaliar minhas coisas, eu acho que foi brilhante. Foi mesmo, foi jogar na Alemanha, gente. Foi, graças a Deus. O futebol me ocasionou muitas oportunidades boas. Bom de bola você, hein? Eu acho que eu conseguia fazer a diferença, né? Tô besta. Consegui chegar. E um ano jogando futebol, como é que foi essa experiência? Muito bom, né, cara? A gente vê, hoje estando na política, a gente às vezes costuma ficar batendo papo ali. O Maurinho que tava fazendo uma viagem aí pra Itália, eu falei, cara, você conhecer a Europa, mora no Brasil... A gente vê que a gente está muito atrasado ainda, Mari. Quando a gente sai do país, a gente aí realmente muda a perspectiva muda. da nossa vida até. Porque a gente começa a ver uma sociedade completamente diferente, às vezes muito melhor estruturada, onde as pessoas têm uma vida boa e você não vê aquele abismo de diferença social que a gente tem aqui. A gente tem um impacto, né, vereador? Tem um impacto. Tem realmente. Então você muda, porque você vê assim... O jeito da galera da Europa viver é totalmente diferente. É primeiro mundo. Você se adaptou rápido? Porque teve jogador que foi pra lá, pra Europa, e o Adriano, por exemplo, não se adaptou, teve que voltar, né? Não, porque gostava muito de festa, né? As festas aqui são boas, né? Lá na Alemanha, os barzinhos, a baladinha... Era rígido? Não, balada lá, 10 horas... Não, tinha 10 horas acaba. 10 horas em casa. Não, 10 horas acaba as baladas. Aí tem uns alemão lá, assim, que nem a Mari, um perfilzão forte na porta da balada. Melhor voltar. Pra intimidar. Tipo, entendi, não tinha bagunça lá, não. Não tinha. E você era muito novinho, né? Era muito novinho, né? Tava conhecendo tudo. Naquela época eu não tinha medo de avião, não. Hoje fica até meio receoso. Verdade, a gente vai ficando mais velho, mais medroso. Vai ficando com medo de altura, é isso mesmo. Mas aí, como é que foi essa experiência? Ficou um ano jogando lá em que equipe? Eu fui para jogar no Koleba e fui pro Kaiserslautern, aí meu pai sofre um acidente, eu preciso retornar pro Brasil, aí eu escolho cuidar dele naquele momento. Foi uma decisão super difícil, né? Porque você já estava bem adaptado lá, estava jogando bem, estava se adaptando ao país, vamos dizer assim, já falava um pouquinho de alemão, como é que estava? Desenrolava um pouco, tudo enrolado, né? Mas assim... Difícil essa língua, né? É muito complicado, né? Sabia pelo menos cumprimentar, Guten Morgen, Guten Tag, né? Que legal, boa tarde, boa noite. Fala mais. E a comida alemã? Macarrão, massa tinha bastante. Tinha muita massa, muito macarrão. E o bacana é que lá, na época, não sei hoje que eu não posso falar como é que tá a política lá, era legalizado os cassinos. Então, assim, você entra no cassino lá, tem os restaurantes, e o time que eu jogava, ele era patrocinado por um cassino. Poxa, então, acabava o futebol. Era ruim demais, né? A gente ia pro cassino, jantava, ficava lá, era muito bacana. Uma experiência fora da realidade. Isso foi em 2006. E agora, para você ver, aqui em Mogi, eu vi que foi do ano passado para cá. Já tinha muitas pessoas, mas não no comércio local, que é essas máquinas que você hoje vai levar a tua roupa para lavar e secar. O Davidson tá aqui, meu assessor, faz muito isso. Porque quem mora sozinho, gente, vai ficar tendo máquina de lavar em casa. Na Alemanha era normal, 2006. É maravilhoso. Era normal. Então a gente ia lá, no cassino mesmo, Davidson. Você ia lá no subterrâneo, colocava a roupa saía seca. Tem umas coisas que realmente... Demorou chegar no Brasil, né? Pois é, uma hora vem, 15 anos. É aquilo que você falou, a gente tem um atraso, 20, né? um atraso muito grande, né? Muito. Mas muito. Vamos voltar à sua história. O seu pai teve um acidente muito grave. Sofreu um acidente. E você, preocupado com a situação dele, voltou para o Brasil. Volto para cá porque eu escolho cuidar. Eu sou um cara assim, por mais que muito não família, pareça. Né?
Então, você me conhece um pouquinho, você vê. Eu sou muito família. Eu não sou um cara de ficar muito expressando tal, mas eu sou muito. Eu amo meus irmãos, amo meu pai, minha mãe. Então, para mim, hoje a prioridade são eles. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, e eu sou a última prioridade. Então, arruma briga comigo, mas não arruma com a minha família. Eles, né? Com a minha família você não arruma, não, que você vai arrumar problema. E você pode falar mal, mas os outros não é assim? Não aceito, é isso mesmo. Não aceito, assim. eu não aceito. Aí, então, eu escolho cuidar dele e tal. O clube na Alemanha não entendeu. Então, eles não rescindiram o meu contrato, né? Tá mas lá também, tá vigorando até hoje. Até hoje eu tenho o vínculo... não consegui fazer a transferência para jogar no Brasil mais. Então, Entendi. porque na época era muito dinheiro, já era euro e clube, tipo... Era muito difícil. Agora que tá virando o SAF, todo mundo tem dinheiro, mas na época não tinha, né? Mas foi bom, porque eu sempre fui um cara muito humilde. Eu sou do bairro do Butujuru. Por mais que algumas pessoas falam mal, criticam, elas não conhecem a nossa história, eu nunca mudei. Eu sempre estive no Butujuru, moro no Butujuru até hoje. Até hoje? Até hoje. Algumas pessoas... E seu reduto é lá? Meu reduto é lá. As pessoas tentam jogar uma imagem na Mari, só que essa imagem não pega. Então, Quem as te pessoas conhece, te conhecem. Então, quando eu fui jogador de futebol, Mari, eu continuei sendo Juliano Botelho. Aí a minha vida, eu gasto, vamos que dizer, aí 90% do meu dinheiro que eu ganhei com futebol dando aula para filho dos outros no Butujuru. Vou deixar bem registrado. Como técnico de futebol? Eu dava aula lá. Sou muito grato à Escola José Ribeiro Guimarães. Eu dava aula para mais de 200 crianças, eu tenho foto e tal. Teve até uma mulher que falou, mas a prefeitura te ajudar. A prefeitura nunca me ajudou. Você fez tudo sozinho, tudo com recurso próprio, isso. Eu só parei porque eu não tinha dinheiro mais. Então hoje você vê alguns projetos sociais captando dinheiro de criança. Lá no Butujuru tem escolinha que pega dinheiro de criança, cobra. Aí o filho do pobre que não tem dinheiro não participa. Para mim isso daí na escolinha, fala que é escolinha beneficente. Não é beneficente. Beneficente você dá aula de graça. Oferece 100% gratuito. 100% gratuito. Então, assim, eu fiz esse trabalho no Butujuru. E eu costumo dizer que foi essas crianças que me elegeram hoje vereador. Tá aí entendendo? que entrou o Juliano Político? Então, eu tive decepção com vereadores em 2008, sabe? Por quê? Me conta. Eu fui até um vereador, ele pediu para me pedir voto naquele momento em 2008, que ele seria candidato e me ajudaria na escolinha. Ele já sabia da minha história como atleta. A gente conhece ele? Dá para você falar quem é? Não posso falar. Agora fiquei curiosa. Mas conta. Então, aí eu ajudei ele em 2008, ele foi reeleito. Eu fui no gabinete dele, eu lembro como se fosse hoje, era fevereiro para março. Fui lá contente, ganhamos a eleição e tal. E o cara já mudou a fisionomia. A fisionomia, né? Mudou a fisionomia. Falei, caramba, ganhamos, você não tá alegre? Gastei maior dinheiro lá. Falei, caramba, mas lá? Até então eu tava entrando na política. Não sabia como funcionava, né? Então eu tinha feito reunião com a mãe, com os pais das crianças, falando que eu já estava sem dinheiro. Meu dia estava acabando e eu precisava que aquele vereador ganhasse, porque o compromisso dele era dar colete e bola para me manter, porque era 200 crianças e quadra. Você tinha dado a sua palavra muito. E assumido um compromisso. Sim. Eu te entendo. Aí o que acontece? Ele, não sei o quê. Aí ele veio com conversa fiada. Ele tinha contratado pessoas no dia da eleição para trabalhar para ele no meu bairro. Até então não fui eu, porque eu não peguei nem um centavo. Só que eu não sabia que tinha isso. Eu fiquei muito decepcionado com a política. Já entendi. Tinha que pagar todo mundo e não sobrou dinheiro pra você. Foi isso? Não, nem foi isso. Tipo, ele entendeu que aqueles votos que ele teve no Butujuru foi porque ele gastou dinheiro. Eu falei, calma aí, cara. Entendi. Cumprimentei ele, agradeci. Aí foi sua primeira decepção política. Foi minha primeira decepção política. E aí você entendeu como é que a política funciona? Aí eu recuo. Eu falei, tá bom. Aí eu nada, não. Eu fui trabalhar de telemarketing. Caramba! Entende? Não acredito que você fez isso. Você ganhava... Você sai de um salário de aproximadamente 4.000 euros. E vai ganhar R$380, né? Pra qualquer um não, hein? É inacreditável, Juliano. Então, o mundo... Mas foi onde? Foi aqui em Mogi mesmo? Foi na Tivity? Antigamente, hoje ela chama Tivity. Eu acredito que chama... Não, já até mudou o nome de novo. Sabe aqui na João 23, César de Souza? Sim, do lado de casa. Ali era antigamente... Era Tivity, todo mundo fala. Se você quiser, eu trago minha carteira de trabalho. Chamava-se Contractor. Contractor. Não, teve várias empresas de telefonia lá, enfim, várias empresas que faziam esse trabalho de telefonia, que hoje em dia está até em desuso, né? Isso. Então, mas você fui lá ser operador da telefônica. E é um trabalho árduo e difícil para ganhar pouco, Você tinha que ligar para as pessoas para oferecer serviço. E aí? Quanto tempo você ficou nessa? Eu preciso pegar a carteira, mas ficou mais de anos, hein? Costumo pessoas me chamar no WhatsApp, caramba, a gente trabalhou na Contractor. Sério? Tô mó contente, que agora você é vereador. Tem até uma moça que foi até minha supervisora, Mona Lisa, me convidou para fazer... Ela falou que ela tem também um podcast, quer que eu vou lá. Mona Lisa Ventura?
Acho que é Ela isso de mesmo. Arujá, De é minha Arujá. amiga, adoro Sua ela. amiga? É. Pra você ver. Fala com ela pra tu ver. Pra você ver que eu não tô de sacanagem, né? Não, de jeito nenhum. Então, entendeu? Então, ela foi, pô, ela, Ju, vem aqui, vamos marcar. Eu falei, vamos Ótima marcar. profissional também. Ótima profissional. Sou muito grato, hein, Mona Lisa? Legal. A gente tubava algumas vendas naquela época. Que barato. Então, pra você ver que o mundo é uma roda Poxa, gigante. e você é realmente uma cara resiliente, porque qualquer outra pessoa no seu lugar ficaria revoltada, né? Não, Ganhar é. 4 mil euros e de repente voltar para uma empresa de telemarketing. R$380, cara. Um ano, mais de Eu um te ano você mostro. ficou lá. E aí, como é que Porque eu, tipo, aconteceu a virada? Porque, assim, na minha vida, eu costumo dizer, Mari, que eu nunca usei ninguém como escada. Eu mesmo faço a minha escada da vida. Eu subo. Então, se amanhã depois eu precisar descer, eu desço, cara. Não tem compromisso com ninguém. Então, eu subo e desço. E Porque a vida é isso, A né? vida é essa, cara. Tipo, São esses ciclos, né? ah, puta, Ju, hoje você tá com um carro aí que vale 100 mil. Mas eu andava de bicicleta. Eu me formei no Chicão, indo pro Chicão a pé. Você sabe quem é morar no Butujuru e se formar na Escola Francisca? É Eu vi na... longe, gente. Eu tinha uma É passagem. por isso que você é atleta, né? Eu já Então, entendi tudo. Eu tinha uma passagem. Eu decidia. Ou eu ia Ou a ia pé, ou voltava. ou voltava a pé. Entendeu? entendo E a eu tua tinha. luta. Às vezes o tempo tava bonito, eu programava, tipo assim, vou ir a pé e vou voltar a pé. Aí eu tinha um amigo que chamava Tadeu, o pai dele era militar, ele já era rico, morava ali na Vila Suíça, né? Só que a amizade de infância é muito gostosa, né? Aí nós dois vendíamos o passe. Lembra do passe da Ai, que Heróis? legal, A lembro. gente Aquele comprava rosinha. Isso, rosinha. Comprava salgadinho, ia comendo salgadinho. Então era uma aventura. Então eu não tenho o que agradecer, não tenho o que E você é um criticar. cara só tenho sempre que muito agradecer. positivo. Muito Sempre muito bem-humorado e bem, assim, disposto a lutar mesmo, Não, disposto a lutar. Tipo assim, é aquilo. Você nunca teve nada, você não tem medo de perder nada. Você tá entendendo? Você não pode ter medo. Você tem que ser audacioso, ir pra cima mesmo, participar, brigar. Eu sempre fui assim, Mari. Eu não vou mudar. Ô, Juliano, e você, então, no seu segundo mandato, agora a sua experiência na Câmara, como é que está sendo? E quais são os seus planos para esse mandato que vai até 2028? É isso, né? Assim, tá sendo mais gostoso, né? Porque você parece que já vem calejado. Eu costumo dizer que em 4 anos eu vivi tudo. Vivi desde pandemia. Verdade, você pegou pandemia. Peguei pandemia. Que até a pandemia, até pra mim, me ajudou. Que como eu ganhei a eleição sem compromisso com ninguém, eu não tenho padrinho político. Não tem, não? Se você avaliar lá os candidatos, muitos ali têm padrinho político. Eu não tenho. Então é muito difícil. Mas quem que é seu grande aliado político? Você tem deputado amigo? Você tem pessoal que te ajuda com as emendas lá para o Estado? Ou mesmo em Brasília? Como é que funciona? Então, eu sou muito grato ao Márcio Alvino, né? Ele teve esse compromisso comigo, honrou através de emenda. Agora ele tá meio assim, eu digo até meio sumido, entendeu, o Márcio? Mas eu sei que ele tem a agenda dele muito compromissada, mas a gente vem construindo isso. Graças a Deus o meu partido, o PSB, eles vêm entendendo isso, sabe a minha força. Eu tenho construído isso dentro do PSB. Eles me cogitam para muita coisa dentro do PSB. Eu costumo dizer para eles, pô, tem que me preparar, porque eu mesmo sou meio que, né, sou imaturo ainda. Parece que já sou, mas não sou. A gente teve um bate-papo aqui agora há pouco, você entendeu. Então, o meu segundo mandato, para mim, está muito mais leve. Sabe, tá muito mais leve, porque o que pesou foi esse processo. Mas hoje você sabe um pouco onde é os caminhos, né? Tive a experiência como prefeito, agora com essa nova administração muda. Então, para mim também é gostoso isso, né? Porque tudo Quando novo. você entrou, era o Caio. Agora é a Mara Bertaioli. O que mudou para você? Mudou para melhor ou para pior? Assim, para mim, exatamente para o Juliano Botelho, não mudou nada. Ju, pô, eu tinha algo construído com o Caio, porque eu estava do lado dali da administração há 4 anos. Sim. Eu espero que a administração agora venha construir algo junto, porque a mesma ideia deles é a minha. É o bem da Mara, é o bem da cidade. Né? Então, o que a nossa prefeita quer, eu também quero. Se vai bem o governo, vai... Por isso que eu caminhei com o Caio. Calma aí, Caio. O que você quer? Que o povo vai bem? Tamo junto. Hoje eu sou de um bairro do Butujuru. Prefeito, vamos ver, Theo, vamos ver lá o bairro, como que tá, a população. Pô, senão eu não posso ficar de Ray-Ban, de óculos escuros. Então, fingir que não tá vendo nada, né? Sim. Mas no começo de mandato é muito difícil. Você precisa fazer mudanças. Eu passei por isso. Eu tive a minha primeira experiência. O grupo da Mara é muito inteligente. Né? O Bertaioli, pô, imagine você ter um Bertaioli.
Tá tranquilo pra caramba, né, meu? Cara, isso não se pode negar, ele é muito inteligente. Imagine eu ganhar a eleição e ter um padrinho lá, um Bertaioli. Eu tava de boa, só que não. Quem me ajudou foi a pandemia, eu tive que estudar. Mas eu andei fuçando suas redes sociais e eu vi a sua diplomação, que tá ainda lá nas suas redes sociais, e você foi muito bem amparado, inclusive pela Mara, pelo Bertava, todo mundo lá te dando parabéns, né? Então, sinal que a sua ligação com esse grupo político é muito boa. Tipo, eu respeito muito eles. Eu falei uma vez no plenário, porque quando eu começo a minha trajetória política, o meu sonho sempre foi o Bertaioli, não vou mentir para você. E o Bertaioli sabe disso. Você tem que, quando você quer alguma coisa, Mara, eu quero ser jornalista. Você tem que se inspirar em alguém, cara. E na política, no futebol, eu me inspirava muito no Thierry, que era um jogador que jogava na Inglaterra. Tal. Lembro. Na política, eu sempre me inspirei no Bertaioli. Eu não sou puxa-saco do Bertaioli. Não se pode negar que ele fez uma excelente prefeitura. Não, e o perfil dele... Ele mudou a cidade, né? Eu lembro que eu tinha acabado de chegar no Butujuru, ele andava com o Jundiabe, e o perfilzão dele, também, sabe? Tinha umas bandinhas que acompanhavam ele, eu falava, pô, esse cara é diferente, cara. Então... Inspira mesmo. Inspira, cara. Aí eu falo, cara, quando eu entrar, eu quero ser igual esse cara é diferente, sabe? Você tem que se inspirar em alguém. Então, a minha inspiração na política sempre foi o Bertaioli. Em 2012, aí, voltando naquele assunto anterior, eu saí candidato em 2012. Porque eu estava revoltado com a resposta daquele candidato de 2008. Eu saí, eu tive 723 Então, agora votos. É minha vez. Você pensou isso? E que idade você tinha nessa época? Eu era muito novinho. É ruim fazer conta agora, né? Eu era bem novinho. Hoje eu vou fazer 40 anos, dia 9 de julho. Nossa, muito novo ainda, pô. Você tinha uns 20 e poucos aninhos, 20 era e poucos isso? anos, é isso mesmo. Jovem ainda. Jovem. Como o Felipe Lintz, a gente tem representatividade bem jovem. E eu já fui suplente logo na primeira 2012. Também. E aí você falou, não, agora eu vou fazer aí eu do saí meu candidato. jeito, 700 votos. Não... Tive 723. Bom, e eu fiz uma campanha pro Bertaioli, eu acho que ele não sabe disso, mas eu tenho um material para provar. Nossa, lá no bairro do Butujuru, hein, meu. E na hora que eu recebo o papelzinho, pra você ter ideia, era difícil já naquela época. Eu recebo o meu papel no sábado, a eleição era domingo. Sábado à noite eu tava colocando na caixinha do correio, batendo na porta da casa dos outros, que eu não tinha material. E eu fiquei encantado só de ver eu que eu tava do lado do Bertaioli, entendeu? Cara, meu ídolo aqui. Então, é muito gostoso. Aí 2014, 2012, 2016 eu não saio candidato. Eu preferi ajudar a campanha do Protásio Nogueira. Não saí candidato. Aí 2020, graças a Deus, eu venho candidato e consigo ser eleito. E agora 2024 também. E o que você diria que é a marca da sua legislatura? O vereador Juliano Botelho é conhecido pelo quê? Sinceridade, verdade, gratidão. Acho que tudo isso é o que identifica o vereador Juliano Botelho. E o vereador Juliano Botelho, pô, conheço ele, mano. Ele é muito da hora, ele é muito simpático. Eu sou muito verdadeiro, sabe? Não, ok, mas o eleitor vota em você por quê? O que você vai oferecer para ele em termos de cidade, né? Que você falou que quer melhorar a cidade para todo mundo, certo? Mari, por quê? Quais são suas propostas? Então, Mari, eu sou legislativo. Então, eu crio projetos de lei, né? Claro. Quem executa é a prefeita. Então, se eu chegar em você e falar igual, o que o meu bairro almeja hoje? Que eu preciso de uma reunião com a Mara e eu vou lutar por isso. O quê? Uma área de lazer. Uma área de lazer. Eu poderia muito bem falar, Butujuru, vamos fazer uma área de lazer, mas não sou eu que faço. Então, é um dos meus, projetos. Poxa, o que você quer? Eu gostaria que, indiferente de 2028, o que vai acontecer, não sei se eu ganho ou perco a eleição, é indiferente. Dentro desse mandato, eu gostaria de deixar esse legado. Uma área de lazer dentro do Butujuru. Porque é um bairro muito humilde. A gente conseguiu levar uma qualidade melhor de manta asfáltica em algumas ruas, conseguimos levar iluminação de LED em algumas ruas, conseguimos finalizar a tão sonhada rede de esgoto, saneamento básico, consegui através do Márcio levar um recurso para fazer uma nova unidade de saúde, mas ainda falta aquele desejo de um espaço para que você possa ir lá fazer suas caminhadas, os meninos voltem a jogar seu futebol, eu que sou do esporte, então... E afastar a molecada das drogas, né? Isso, então ainda não sentei com a Mara, já fazem 5 meses, não marquei a reunião com ela, porque eu estava muito sentado em cima desse processo. Agora eu quero uma reunião com a Mara, porque é isso. Então o povo me vê como o quê? Realmente eu sou a ponte. Se você me desabafar ali daqui a pouco e falar, Ju, fala isso pra Mara, eu falo. E eu chego com a resposta. Então hoje o povo me vê como realmente eu sou a ponte entre ele e o Poder Executivo. Agora, um projeto meu que eu achei muito bacana que eu apresentei na última semana foi o projeto de pagamento de Pix através do transporte público. Porque muitas pessoas usam o transporte público, eu já acho
É o meu ponto de vista, porque se você tiver com o celular na mão hoje, você toma multa dirigindo. Com certeza. Eu acho mó covardia E o até cobrador. perigoso Eu também. acho mó covardia o cobrador ter que cobrar passagem. É terrível. Como é que ele faz? Dirige e cobra passagem. É Dá terrível. dó, o cara fica com a mentalidade do motorista vai de 0 a 1000 rápido. Com Então, certeza. de uma forma de facilitar, eu apresentei um projeto para que a prefeita estude, né? E ver com as empresas de ônibus a possibilidade de fazer pagamento de Pix. Né? Então você chega lá com seu celularzinho, Legal. QR Code, pum, tchau, obrigado, já entrei. Né? Porque hoje, pô, você apresenta uma nota de R$50, o motorista não tem o troco. Não tem troco. E às vezes você está numa necessidade, você nem pensou em pegar ônibus, mas você tá precisando. Aí realmente você olha e fala, pô, tô sem dinheiro. E aí? Não, Como faz? então o projeto a gente apresenta bastante, sabe? Então, não dá para mim falar que eu sento em cima de uma causa. Eu sento em cima de todas as causas. Ah, ô Gil, eu tô com um probleminha aqui com o cachorro. Calma aí que eu vou ligar pra vereadora Você causa Fernanda. animal, aí Tudo, você... eu sou E muito eclético. Como que é a sua relação com os demais vereadores da Câmara? Muito pacífica, muito pacífica. Eu sou amigo, eu me considero amigo de todos eles. Ficaram todos comovidos no dia que eu falei da decisão do juiz. Eu estava olhando no plenário e o Bi estava sentado lá em cima. Eu vi que no olhar dele ali veio uma emoção. De alegria. Eu vi e aquilo ali me deixou muito contente, sabe? O Bi, eu sou muito amigo, considero muito o Bi, mas não é um cara que eu tenho vontade toda hora. O Bi senta lá quase perto da Mari, eu sento lá no outro cantinho. Só que você vê que existe pessoas do coração bom. Existe. Com Então, todos os vereadores é essa a relação? graças a Deus. Sou muito amigo do Maurinho Despachante, eu amo aquele cara. Eu vou lá pra casa do Maurinho, a gente assa uma carne, toma uma cerveja, dá risada. Então, todos eles eu sou muito pacífico. Eu Todos. vejo você muito próximo do Johnny da Inclusão também, que também é gente fina pra caramba, né? Puta, o John da Inclusão É. era um nome que eu sempre falava que aquele cara ia ganhar a eleição. E vem cá, você é um vereador negro, Aham. o Johnny também. Podemos incluir o Rodrigo Romão aí nesse rol. Como é que está a representatividade da pessoa negra na Câmara? Como é que você enxerga isso? Eu acho muito bacana, sabe? Mas eu... Podia ter mais, né, vereador? Não, podia ter é mais, pouco. mas assim, Mari, eu sou um cara que eu sou muito... Eu não posso... Não vou mentir pra você. Lógico que eu tô lá, eu tô representando. Eu sou negro, preto, o que vocês acharem melhor, eu nem ligo pra isso. Sabe? Então, se a gente ficar nessa ideologia que tem que ter mais negro, mais mulher, tem que ter mais loiro também, tem que ter mais japonês, tem que ter mais... Tipo, a gente tem que ter pessoa que representa o povo. Tem que ter Indiferente. essa diversidade, é bonita. Isso, eu acho assim, a gente não pode dividir hoje, sabe? Poxa, é gostoso ver a Câmara aumentando o número de mulheres, é bacana. Né? Também Mas acho. não pode ter lá 50 mulheres e as 50 não representar também a mulher, não adianta. Talvez um cara vai fazer o melhor papel. Entendo. Você tá Como o entendendo? Bigêmeos, por exemplo, né? Que ele está com muitas pautas voltadas para As mulheres. mulheres. Então, Achei tá vendo? Você chegou no meu sensacional. ponto. Então, a gente precisa que tenha representatividade. Indiferente de cor, indiferente de raça, indiferente de ideologia. Você vai... Tem pessoas que é ateu, respeito. Eu acredito muito em Deus. Não, é uma posição sua. Eu não vou brigar com você. Ali é assim, a casa mais importante do povo, que é a casa do povo mais importante que tem dentro de um município, é a Câmara de Vereadores. A gente tem que ter a democracia. Democracia é a opinião de cada um ali, sabe? Agora, Ju, você não acha que tem pouco negro? Se os negros participarem mais da política, ir para cima, mostrar que a gente é capaz, vai ter mais negro lá. Tem que ter coragem. Ô, Ju, peraí, alguém te empurrou, sai candidato porque você é negro. Não foi isso. Foi a minha coragem que me colocou lá. Foi a minha persistência. Não, peraí. Ali tem que ter 30% de negro. Foi por isso que o Botelho ganhou. Não, eu ganhei porque eu trabalhei para ganhar a eleição. Não foi por causa de cota. Porque se fosse através de cota, eu ia ser julgado de outra forma. Você não acredita nisso? E você não gosta de vitimismo, pelo que eu entendi. Não gosto. Já fui chamado do que você imaginar na internet. Tem uns comentários aí que eu pego, se eu processar, eu vou ser indenizado bonito. Mas... Isso não te abala? Chateado você fica. Vou mentir pra você que você fica chateado. Às vezes são coisas mínimas que você fica chateado. Aí você fica se perguntando por quê, né? Por quê, cara? Você vê que é preconceito. Eu moro no Butujuru. Hoje foi uma amiga minha, crescemos juntos, foi lá na minha casa, na Câmara, falou, Ju, eu ouvi ontem que você mudou. Mari, eu moro na mesma casa do Butujuru já fazem mais de 20 anos. A mesma casa. Meu carro nunca dormiu na garagem. Sempre na rua. Na rua. E eu mudei de lá e meu carro vai lá dormir todo dia. Cara, então,
Eu vou contar uma historinha rapidinha aqui. Conta. É só para conhecimento. Vamos ilustrar, Vamos ilustrar. Olha só. Conta uma história que tinha uma águia e um burro discutindo sobre uma grama. O burro falava, nossa, a grama é azul. E a águia falava, a grama é verde. E o burro é azul, a águia é verde. Aí os dois tomou a decisão. Vamos até o rei leão, para que ele possa decidir se a grama é azul ou verde. Aí vai a águia e o burro. Aí chega lá o burrinho todo contente, pulando e tal. Rei leão, a grama não é azul? A águia tá teimando que a grama é verde. Aí o rei leão olha para a cara do burro, olha para a águia e fala, realmente, a grama é azul. Aí a águia, sem entender, o burrinho sai pulando. Ah, a grama é azul, a grama é azul, a grama é azul. Aí a águia vira pro rei leão e fala, rei, a grama é verde, por que você fala que a grama é azul? Ele falou, tem certas coisas que é mais fácil a gente não discutir, aceitar. Então eu aprendo muito com isso. É mais fácil ter paz do que ter razão, né, vereador? Tem coisa... Como que você vai mudar o pensamento dessa turma? Você mudou, mudei. Tá bom. Tá tudo certo. Você vai ficar contente com isso? Então, mudei. Mas as suas convicções são as suas e isso ninguém tira de você. Tira. Então, Ju, você mudou, não mora no Butujuru, não, mudei. Onde você mora? Rua Frei Bonifácio Rari, 580. Ué, Butujuru... Você que tá falando, tá pondo na internet aí que eu mudei? Quem sou eu para discutir, né? Então não vou discutir, não vale a pena. Não vale a pena. Entende? As energias suas tem que estar sempre para cima. Você tem que estar sempre positivo. Vamos, legal, tá bom. Tá bom para você? Não, para mim tá bom. Se tá bom para você, é isso que você quer, tá bom para mim também. É isso. Né? Então eu sempre vou ser esse, mano. Vereador, e quais são as suas metas pessoais e profissionais para daqui a, vamos dizer, 4, 5 anos? Eu sei que você tem uma noiva, né? Já casou ou tá enrolando a moça ainda? Ai. Meu Deus do céu, gente. Não acredito que você não casou ainda. Vamos mandar um beijo para ela, para Daiane. Daiane, olha, meu amor, vem aqui conversar comigo. Ó, cuidado que ela vai te trocar por outro se demorar mais tempo, hein? Nossa senhora, eu não acho que a dela não vai conseguir, não. Outro chato, assim é difícil. Vai casar? Não, é o sonho de todo mundo. Você pretende formar família? Sim, é o sonho de todo mundo. Mas a minha vida, Mari, eu acho que até a Daiane sabe. Eu sou um cara que sou muito reservado. Eu costumo falar um pouco da minha vida, muito pouco. Vamos dizer aí que é 20% do que eu já vivi através desses bate-papos. Mas eu nunca, assim, eu sempre tive que cuidar de outras pessoas. Minha vida sempre foi meio que a roda gigante, sabe? Para você, a Daiane já mora comigo. A gente mora junto hoje. Vamos dizer que hoje nós somos casados. Vocês já são casados. Nós somos casados. A gente precisa oficializar isso. Então, por esses motivos que eu não teve uma oportunidade de fazer um casamento. Mas vai ter. Vai ter, então. Mas ela que sabe. Legal. Aí convida a gente, tá? Que eu adoro convidado. festa. Se Deus quiser, meu aniversário agora em julho vai ter uma festinha. Ah, que maravilha. Eu preciso comemorar a eleição, 40 né, velho? anos não é nada, gente. Tá começando a vida. E eu preciso comemorar a eleição, né? Isso aí. Comemora tudo. Comemora o casamento, a eleição e o aniversário. Eu não consegui comemorar ainda, né, Durval? Né? É isso aí. Vereador, eu quero agradecer muito a sua participação. Infelizmente, nosso tempo já estourou. Nossa. Mas queria, para finalizar, que você deixasse uma mensagem aí para o pessoal que está acompanhando o nosso podcast. E o que você gostaria de falar para essas pessoas que estão assistindo a gente nesse momento? Mari, primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus, a você, o Cláudio, pela oportunidade de estar aqui presente, né? Nessa noite maravilhosa, muito fria aqui em Mogi, de abrir esse espaço. Porque a gente sabe que Mogi, eu costumo dizer que Mogi é a capital da política. A capital da política não é Brasília, é Mogi das Cruzes. E a gente vê que a gente tem muita dificuldade de ir através de alguns meios de comunicação. Quando você abre essa porta, para mim, eu fico muito contente, porque a gente fica meio restrito. E quando você abriu, então, primeiramente, agradecer a Deus e você aqui e o Cláudio. E eu gostaria que, através do bate-papo de hoje, que o povo seja mais leve, mais contente, brinque mais. Não espere muito das pessoas. Eu aprendi isso na eleição. Não dá para esperar das pessoas. A vontade tem que partir sua mesmo. Você que tem que ter a vontade, ir para cima, não desistir. Não pode se abalar através de mensagem. De repente você vai lá na rede social, tem uma crítica. Quando falaram que eu ia perder o mandato, Mari, eu vi mais de 10 jornais publicando. Agora eu ganho o processo.
apenas o blog Mogiano e mais um jornal publicou. Então é assim. Eu publiquei também. Você tá publicou? Lá no Portal Atos. Segue lá. Então eu vou estar lá. Que show de bola. Então foram muitos poucos. Então não espere. Porque realmente, é isso mesmo. Porque a doença mais moderna hoje a gente vê que é a depressão. Né? Então, para que você não sofra de uma depressão, não espere muito. Espere de você. Seja corajoso, entregue na mão de Deus e siga em frente. Por falar nisso, última pergunta, prometo. Sim. Tem pretensões políticas de se tornar deputado, federal ou estadual nas próximas eleições ou não está nos seus planos? Ô Mari, sonho é igual jogador de futebol. Você começa na categoria de base. O seu sonho é estar lá com os caras, com os maiores, profissional, pegar carteirinha de jogador profissional. Eu acho que o sonho de todo jogador é ser jogador profissional. E eu acho que, assim, política, você não pode simplesmente... Eu acho que vereador é a base. Aí você tem que vir numa crescente. Mas sem ter aliança política, sem ter um grupo político, fica meio difícil. Então, quando você depende de você, legal. Mas quando você depende de um grupo, você tem que sentar, discutir e ver o que é melhor, né? Então, você está nessa fase de discussão, é isso? Dentro do seu partido. O meu partido tem discutido bastante isso. E o pessoal quer que você saia? Por ele, sim. Que legal. Que então legal, podemos né? esperar aí uma candidatura futura e breve, o vereador a deputado federal ou estadual, é isso? É o que eles almejam, né? Então tá certo. A gente tem que se preparar, né? Não é assim, a gente tem que escutar bastante pessoas, ver o que é melhor, né? Porque, não vou mentir pra você, cansa. Né? Subir morro já cansa, imagina de mochila. Eu entreguei muito papel agora na última eleição, tô cansado. Coloquei muito wind banner na rua. Uma horinha eu via. Eu colocava meus wind banners, 5h30 da manhã. Mano, eu já percebi que preguiça não é o seu... Não, eu gosto disso. Não Ontem mesmo eu tava pintando a garagem, eu não esquento a cabeça, não. Tá certo. Muita boa sorte pra você, viu, Obrigado, vereador? mano. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. E pra você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência. E não perca na próxima semana mais um AtoCast com mais uma entrevista interessante pra você. Você acompanha a gente aqui no YouTube e também nas plataformas de áudio, Spotify. Nós também estamos lá com todas as transcrições aí em áudio das entrevistas para você acompanhar, tá certo? Muito obrigada e até a próxima.